Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acolhe a notícia-crime apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E determina que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, anuncia medidas que tornam o sistema eleitoral ainda mais transparente. O setor de serviços cresce 1,7% em junho e alcança o maior patamar em 5 anos. A ida do líder do governo na Câmara à CPI da Covid como convidado termina com muita discussão e senadores irritados. E a comissão decide marcar novo depoimento de Ricardo Barros, mas como convocado. A pandemia tira dos brasileiros um gigante da dramaturgia nacional. Aos 85 anos de idade, morre Tarcísio Meira, um dos mais respeitados e queridos atores brasileiros de todos os tempos. Eu me formei junto com a televisão. A televisão foi andando e eu fui andando junto. Isso é gostoso. O Jornal Nacional está começando. A CPI da Covid ouviu hoje o líder do governo na Câmara numa sessão marcada por bate-boca e acusações. Senadores se revoltaram com ataques do deputado Ricardo Barros ao trabalho da comissão. Ele vai ter que voltar à CPI, mas na condição de convocado. No início dos trabalhos, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem ao ator Tarcísio Meira, mais uma vítima da Covid. Na condição de testemunha, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, fez o juramento de falar a verdade. O nome dele ganhou destaque no caso da compra da vacina Covaxin, depois que o deputado Luiz Miranda disse que o líder do governo foi citado pelo presidente Bolsonaro ao saber das denúncias de irregularidades. Hoje, Barros disse que Bolsonaro apenas perguntou aos irmãos Miranda se ele estava envolvido nas suspeitas. O relator Renan Calheiros começou questionando essa versão. Apresentou o vídeo do depoimento de Luiz Miranda à comissão. Então o senhor confirma? O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi. Agradeço imensamente. Mas Barros insistiu que não foi acusado por Bolsonaro, ganhando apoio dos governistas e irritando os senadores de oposição. Vem aqui o Luiz Miranda, faz um teatro aqui e fala que o presidente falou meu nome. Claro, ele, Luiz Miranda, levou ao presidente a minha fotografia numa matéria do Caso Global. E provavelmente é a este fato que o presidente se referiu. O presidente da comissão, Omar Aziz, disse que estava claro no depoimento de Luiz Miranda que Bolsonaro afirmou que suspeitava de Barros e suspendeu a sessão. Antes, advertiu o líder do governo. No meu estado, o caboclo é sábio, muito sábio. E aquele cara que morre pela boca é chamado de tucunaré. Devagar com andor, que o santo é de barro. Não dê uma de tucunaré aqui, deputado, por favor. Todo o respeito que nós estamos tendo pelo senhor. O senhor respeite a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós não criamos versões, não, são fatos. Ainda em clima tenso, a sessão foi retomada com a exibição do depoimento de Miranda, contando os detalhes da conversa com o presidente. O presidente entendeu a gravidade. Olhando nos meus olhos, ele falou: isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo assim: isso é coisa de fulano. Não dá para permitir que se manipule a verdade dessa forma. O relator passou a perguntar sobre denúncias de irregularidades quando Ricardo Barros era ministro da Saúde no governo Temer. Na época, ele liberou 19 milhões de reais antecipados para a empresa Global para entrega de medicamentos de alto custo. A empresa não entregou todos os remédios. Barros disse que o pagamento antecipado estava amparado em acórdão do Tribunal de Contas da União, mas foi contestado pela senadora Simone Tebet. O acórdão está na minha mão, ele não fala em pagamento antecipado. Então eu pergunto se devo ler o outro acórdão também, porque aqui não fala de nada, a não ser de um financiamento do BNDES. Um dos sócios da Global é Francisco Maximiano, mesmo dono da Precisa Medicamentos, que negociava a vacina Covaxin. Em outro momento de tensão entre governistas e oposição, Barros negou que a emenda apresentada por ele ao projeto que flexibilizou a compra de vacinas tenha sido sob medida para beneficiar a Precisa.
A emenda facilitava a entrada da vacina Covaxin no Brasil. Eu nem sabia que a Precisa representava a Covaxin ao momento da apresentação da emenda, senhor relator. Então, fato totalmente desconhecido da minha parte. Os confrontos continuaram. O clima subiu de vez quando o líder do governo criticou o trabalho da comissão. Eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é verdade. Isso não é verdade. Aí não dá. Isso não é verdade. Nós impedimos o depoente de qualquer forma tem alguma razão. Afastamos as vacinas que vocês do governo queriam tirar proveito, rapaz. Aziz suspendeu a sessão pela segunda vez em pouco mais de 2 horas de depoimento. A sessão foi reaberta com uma questão de ordem do senador Alessandro Vieira. Ele pediu que o depoimento fosse encerrado e Ricardo Barros votasse depois novamente a CPI, mas na condição de convocado, situação em que, se mentir, pode até ser preso. Que se faça o encerramento dessa sessão e que se retome com o depoente na condição de convocado, não de convidado, e após essa resposta, para que o Brasil tenha efetivamente um depoimento. Eu quero colocar bem claro aqui a população. Se hoje estamos vacinando, e se estamos vacinando com uma vacina que está chegando ao preço justo, é graças à CPI. Eu acato sua questão de ordem, a reunião está encerrada e o deputado será convocado numa próxima data para estar aqui. O novo depoimento ainda não foi marcado. A sessão foi encerrada, mas o clima de tensão continuou. A maioria dos senadores acusou Ricardo Barros de tentar tumultuar os trabalhos da CPI e usar a condição de deputado federal para fazer política durante o depoimento. No próximo depoimento, Ricardo Barros deverá ter que responder sobre outros temas que não chegaram a ser tratados hoje, inclusive sobre novos depoimentos que chegaram à CPI. Mensagens e áudios apresentados por uma testemunha à comissão apontariam a participação de Barros na intermediação de ofertas de vacinas para o Ministério da Saúde. Segundo a CPI, essas mensagens trocadas com o deputado sugerem que Barros indicou o então diretor de logística, Roberto Dias, como contato para abrir uma negociação. Dias foi acusado de irregularidade em outras 2 tratativas. Por Luiz Dominguete, da Davat, de pedir propina de $1 por dose na compra de vacinas da AstraZeneca. E também pelo servidor Luiz Carlos Miranda, de ter feito pressões atípicas para acelerar o contrato com a Covaxin. Dias negou as acusações. No depoimento de hoje, Barros afirmou que nunca intermediou negociações para a compra de vacinas e que não tratava de assuntos relativos ao Ministério da Saúde com Roberto Dias. A Anvisa e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde refutaram uma declaração do Ministério da Saúde e afirmaram que não há lotes de vacinas pendentes de aprovação para entregar ao Programa Nacional de Imunizações. O Instituto Nacional afirma que libera os lotes em até 24 horas. A Anvisa diz que faz a análise em horas, todos os dias da semana. Ontem, depois que a Prefeitura do Rio e os governos de São Paulo e do Pará criticaram o atraso na entrega de vacinas, o Ministério da Saúde respondeu que 6.300.000 doses da Coronavac e da Pfizer estavam no centro de distribuição e dependiam da liberação daqueles 2 órgãos. Agora à noite, depois de ser questionado sobre o desmentido da Anvisa e do Instituto, o Ministério da Saúde afirmou que 2.200.000 doses ainda aguardam liberação do laboratório, sem revelar a qual laboratório se referia. Segundo o Ministério, só depois disso é que as doses seguirão para verificação dos institutos de controle. Vamos ver agora a situação da vacinação e da pandemia com os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa, hoje com a Malu Maza. Boa noite, Malu. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 975 mortes pela Covid. No total, são 566.988 vítimas da doença. O número de novos casos confirmados em 24 horas é de 35.571, totalizando 20.284.747. As médias hoje estão em estabilidade. A média de casos está em 31.229 por dia, 12% abaixo da média
de 2 semanas atrás. A média de mortes está em 884 por dia, redução de 13%. 2 estados e o Distrito Federal aparecem com alta na média de mortes. Em estabilidade, são 13 estados e em queda, 11 estados. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, receberam a primeira dose 1.427.743 brasileiros e 691.460 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. O total do dia ficou em 2.119.203 vacinados. Até agora, 112.046.147 brasileiros tomaram a primeira dose, ou 52,91% da população. E 48.269.832 pessoas receberam a segunda dose ou a vacina de dose única, o que equivale a 22,80% da população. Segundo especialistas, a proteção máxima contra o vírus vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. No mapa, o verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros aparecem aqui na tela. Outras informações você encontra em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigado, Malu. Em junho, o setor de serviços cresceu 1,7% no Brasil e alcançou o maior patamar em 5 anos. Foi o 3º mês seguido de alta. Todas as 5 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos no mês. Os serviços prestados às famílias cresceram 8,1%. A relação dos brasileiros com os bancos vai começar a mudar a partir de amanhã, com a entrada em vigor do sistema bancário aberto. Um dos efeitos práticos deve ser o custo do crédito. O sonho do Flávio e da família está sendo construído. Por enquanto, ele só vê de fora, mas nas próximas semanas vai estar com a chave na mão. É uma conquista que nós estávamos já planejando há um tempo e pesquisando muitos lugares, até o dia que nós vimos o empreendimento e falamos, vai ser agora. A expectativa está enorme porque há uma vontade imensa de mudar logo. O apartamento foi financiado, mas o banco onde o Flávio tem conta quis cobrar juros muito altos. Aí ele correu atrás de outros bancos. Tava tal dia, tal horas, eu tenho que estar no banco para conversar com o gerente. Ligava, né, falava, posso ir tal horas, tudo mais, porque eu preciso falar com você em determinado horário. Você teve que bater perna, então? Sim, tive que andar um pouco. Quem pesquisa preço costuma pagar menos, mas o preço do dinheiro, os juros, não é como o de uma roupa, um brinquedo, uma geladeira. Um banco decide se empresta e quanto cobra conforme o cliente. Depende, por exemplo, de quanto a pessoa ganha, se ela está com o nome limpo. Os bancos precisam de informações para decidir. Pois agora eles poderão ter essas informações com um toque nosso na tela. E a gente vai conseguir pesquisar o preço do dinheiro sem precisar bater perna. Começa a funcionar aos poucos no Brasil o chamado Open Banking, que pode ser traduzido como Sistema Bancário Aberto. Os bancos estarão conectados e poderão oferecer produtos financeiros a clientes da concorrência. Veja o que pode acontecer com alguém como o Flávio, que procura um financiamento e já tem conta no Banco A. No novo sistema, essa pessoa poderia entrar no site ou aplicativo de outros bancos, onde ela não tem conta, escolher participar do Open Banking e digitar ali suas informações, incluindo os dados da conta no Banco A. Ao fazer isso, a pessoa autoriza esses bancos a ter acesso à situação financeira dela, quanto dinheiro tem na conta, quanto entra de salário, as prestações que paga. Com essas informações, os bancos concorrentes poderão calcular e oferecer outras taxas para o financiamento que a pessoa procura. Você vai ter a possibilidade de acessar um conjunto muito maior de produtos e serviços financeiros que são oferecidos por outras instituições financeiras. Para conseguir crédito em outro banco, dependendo do caso, nem será preciso transferir a conta. Hoje, o limite do cheque especial é um produto muito associado à tua conta
corrente. Você vai poder pegar o cheque especial em um outro banco que vai te oferecer condições melhores. Como isso vai ocorrer? Você vai dar permissão para esse outro banco acessar diariamente a tua conta corrente, né, e verificar se a tua conta corrente está positiva ou negativa. Se ela estiver negativa, automaticamente ele vai te conceder o crédito e cobrir aquele saldo negativo que você tem. Então, isso vai permitir obter uma operação de crédito em um outro banco de uma forma fácil e automática, utilizando a ferramenta do Open Banking. O cliente pode compartilhar apenas parte das informações bancárias. Por exemplo, permitir que outros bancos vejam as movimentações da conta corrente, mas não as da poupança e dos investimentos. Ele também pode encerrar esse compartilhamento de informações a qualquer hora. Amanhã, quando o Open Banking começar a funcionar, o sistema vai aceitar no máximo 0,1% dos clientes de cada banco. Esse limite vai aumentando em etapas. Até outubro, o teto vai subir para 10%. Um sistema assim já é usado no Reino Unido. O Eliezer mora lá, participa do Open Banking há 3 anos e pegou cartões de crédito de bancos diferentes. Ponto positivo é que você acaba criando um crédito melhor no teu nome, então você acaba tendo mais benefícios e propostas de créditos bancários ou financiamentos que você possa precisar. Economistas acreditam que o Open Banking vai deixar produtos financeiros mais baratos. Não só financiamentos, mas também seguros e planos de previdência, por exemplo. Que agora não é só a minha instituição que me conhece do ponto de vista financeiro, ou seja, qualquer outra instituição financeira vai poder competir com ofertas de crédito que possam eventualmente ser mais baratas, mais inovadoras, e isso traz competição para o mercado, traz inovação para o mercado, traz mais volume de crédito mais barato e mais pessoas acessando o mercado financeiro. O Banco Central, as instituições financeiras e as empresas de tecnologia envolvidas no sistema afirmam que as informações financeiras das pessoas estarão protegidas contra vazamentos. Uma plataforma que não seja parte do Open Banking, não seja uma instituição regulada, ela não vai conseguir, por trás dessa infraestrutura, dessas chamadas de API, conectar com o seu banco para pedir compartilhamento das suas transações. A seguir, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado pelo suposto vazamento de dados sigilosos de um inquérito da Polícia Federal. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, anuncia medidas que tornam o sistema eleitoral ainda mais transparente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aceitou o pedido feito por todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira. Eles querem saber se o presidente cometeu crime ao divulgar dados sigilosos. No dia 4 de agosto, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pela internet ao lado do deputado Felipe Barros, do PSL. Eles citaram um inquérito sigiloso da Polícia Federal a respeito de um ataque ao sistema interno do TSE ocorrido em 2018. Além de distorcerem a apuração da PF, fracassaram no objetivo de demonstrar supostas falhas no sistema eleitoral brasileiro. Logo depois, Bolsonaro divulgou nas redes sociais o link com a íntegra do inquérito sigiloso. Alexandre de Moraes disse que não há causa que justifique a divulgação feita pelo presidente e pelo deputado. Na decisão, ele afirma: levando em consideração que a divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal pelo presidente da República, através de perfis nas redes sociais, teria o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta que estabelece contra o processo eleitoral brasileiro, com o objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe sem quaisquer provas ou indícios caráter duvidoso acerca de sua lisura,
revela-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente no que diz respeito à divulgação de inquérito sigiloso. A apuração inclui o deputado Felipe Barros e também o delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campo, que teria sido o primeiro a quebrar o sigilo do inquérito. O ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do delegado do comando da investigação vazada e a instauração de procedimento disciplinar para apurar a divulgação de segredo. E também que as redes sociais retirem imediatamente as publicações dos documentos. O delegado e o deputado Felipe Barros terão que ser ouvidos em até 10 dias. Não há previsão para depoimento do presidente Bolsonaro. Essa investigação é um desdobramento do inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas pela internet e também ameaças a ministros do Supremo. Agora, Bolsonaro é alvo de 4 inquéritos no STF. Ele já é investigado por suposta interferência na Polícia Federal, por suposta prevaricação na tentativa de compra da vacina Covaxin e por ataques ao sistema eleitoral brasileiro e a ministros do STF e do TSE. Em outra frente, o ministro Alexandre de Moraes pediu ao TSE para apurar a participação do ministro da Justiça, Anderson Torres, em uma outra live do presidente Bolsonaro. No dia 29 de julho, Anderson Torres e Bolsonaro fracassaram em apresentar fraudes no sistema eleitoral brasileiro. O objetivo é saber se a conduta do ministro configura propaganda eleitoral antecipada. Hoje, também o ministro do STF, Dias Toffoli, cobrou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro nos ataques contra as urnas eletrônicas. O ministro quer que a Procuradoria indique se vê indícios de crime por parte do presidente. Toffoli é relator da ação que pediu ao STF que obrigue o presidente a exibir provas das supostas fraudes nas últimas eleições. Bolsonaro já admitiu que não tem provas dessas irregularidades. O deputado Felipe Barros afirmou que aceitou com tranquilidade a abertura do inquérito e que vai exercer o direito ao contraditório. No Palácio do Planalto, o ministro Anderson Torres e o delegado Vitor Neves Campo não deram retorno aos nossos contatos. A TV Globo apurou que o ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento ao TSE numa outra investigação para apurar os ataques do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral. O depoimento foi ao corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão. Segundo as informações, Anderson Torres admitiu que não há provas de irregularidades nas urnas eletrônicas. O TSE não descarta ouvir o presidente Bolsonaro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou novas medidas para ampliar a transparência do sistema de votação brasileiro. As urnas eletrônicas são usadas no Brasil desde 1996 sem nenhum registro de fraude. O anúncio foi feito no início da sessão do TSE, 2 dias depois que a Câmara enterrou a proposta de emenda à Constituição que propunha o voto impresso. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, reiterou a confiança no sistema eletrônico de votação e disse que as medidas são uma forma de demonstrar respeito às pessoas de boa fé que consideravam o voto impresso uma solução para auditar as eleições. Me dirijo, portanto, a essas pessoas para dizer que, apesar de isso parecer natural e lógico, na verdade não seria assim. Nós do Tribunal Superior Eleitoral defendemos a posição contrária ao voto impresso por considerar que ela faria mal à democracia brasileira e à integridade do sistema eleitoral. O ministro Barroso anunciou 4 medidas. Os códigos-fonte, que são os programas que permitem o funcionamento das urnas eletrônicas, serão abertos para a auditoria dos partidos políticos 1 ano antes das eleições. O prazo atual previsto em lei é de 6 meses. Os partidos serão expressamente convidados a participar do processo de inserção do código-fonte nas urnas. Hoje, as legendas já podem participar dessa etapa, mas o convite será reforçado pelo TSE. Essa etapa já é acompanhada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal.
A criação de uma comissão de 12 especialistas em tecnologia e representantes de instituições públicas e privadas para acompanhar cada etapa do processo eleitoral. Por fim, o TSE estuda aumentar o número de urnas que participam do chamado teste de integridade, uma votação paralela que é feita na véspera da eleição, em que os votos também são impressos e depois conferidos no boletim de urna para atestar a confiabilidade do sistema. Atualmente, 100 urnas são selecionadas aleatoriamente para o teste. Barroso disse que, apesar de permitido, hoje muitos partidos não participam de todas as etapas de auditagem das urnas. Segundo o ministro, não por desinteresse, mas por confiarem plenamente no sistema de votação. Barroso não chegou a citar o presidente Jair Bolsonaro, que mesmo derrotado com o arquivamento do voto impresso, voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro disse que as medidas eliminam a narrativa inverídica de que o sistema de votação brasileiro não é transparente ou íntegro. A verdade é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Nós não temos solução. Nós combatemos o ódio, a mentira, a desinformação e os ataques descontrolados com amor ao Brasil, verdade, transparência, educação e respeito ao próximo, porque esse é o país que nós queremos. A Câmara concluiu o primeiro turno de votação da proposta que volta a permitir coligações de partidos para eleger deputados e vereadores. Uma medida que cientistas políticos veem como um retrocesso. Foi uma sessão longa, com muito bate-boca e um acordo. Os deputados decidiram derrubar ontem o chamado Distritão. Foram apenas 35 votos favoráveis e 423 contrários. No Distritão seriam eleitos os candidatos mais votados, sem levar em conta os votos nos candidatos perdedores e nos partidos. Mas em troca de derrubar o Distritão, os deputados decidiram ressuscitar as coligações nas eleições proporcionais para vereadores e deputados, extintas pelo Congresso na reforma eleitoral de 2017. Foram 333 votos a favor e 149 contra. O fim das coligações foi aprovado lá atrás para tentar reduzir o número de partidos e impedir o uso de pequenos como legendas de aluguel. A reforma de 2017 manteve as eleições proporcionais para deputados e vereadores, com as vagas sendo distribuídas proporcionalmente ao número de votos que candidatos e partidos recebem. Mas se as coligações voltarem, já nas eleições do ano que vem, os partidos poderão voltar a fazer alianças livremente. Apenas 7 partidos não aderiram ao acordo e votaram contra a volta das coligações: PSD, PSOL, Novo, Cidadania, PV, Rede e PDT. Ainda na sessão de ontem, deputados criticaram o que chamaram de um retrocesso. É uma noite trágica da política nacional. O parlamento escreve uma página muito ruim quando faz a volta das coligações nas eleições proporcionais, que a duras penas tinham sido canceladas. Não há derrota do Distritão, não. Isso aí era o bode na sala, colocar o Distritão como bode na sala, como justificativa para a volta das coligações das eleições proporcionais, para manter um esquemão pesado. Crítica que voltou a ser feita hoje. É um retrocesso. Nós, anos atrás, tiramos a coligação para não permitir que partidos que não tenham ideologia, que sejam apenas fisiológicos, sobrevivam, para diminuir o número de partidos e fazer com que eles de fato representem a ideologia dos seus eleitores. A volta da coligação é o fim disso. A relatora Renata Abreu, do Podemos, acha que as coligações devem ser liberadas para todos. Hoje as coligações já são permitidas no majoritário, então você hoje coliga mamão com laranja
para prefeito, qual que é a lógica de proibir só para o proporcional? Cientistas políticos esperam que o parlamento ainda barre a volta das coligações. É uma espécie de fraude eleitoral, na medida em que o eleitor não conhece em profundidade essas alianças, essas coligações, vota num candidato, pode eleger candidato de partido diametralmente oposto do ponto de vista ideológico e, além disso, durante o funcionamento parlamentar, essa aliança seria desfeita. O ideal seria a manutenção do atual sistema. Os deputados também aprovaram uma mudança na cláusula de desempenho, o número mínimo de votos nas eleições para terem acesso, por exemplo, ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. Atualmente, a Constituição diz que os partidos precisam eleger pelo menos 9 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades da federação. A relatora Renata Abreu incluiu também a opção de eleger, no mínimo, 5 senadores para cumprir a cláusula. Agora, se a PEC for aprovada, nessa conta dos 5 senadores valerão, além dos eleitos, os senadores que estão no meio do mandato. Especialistas criticaram a mudança, já que como os senadores não são obrigados a respeitar a fidelidade partidária, eles poderão mudar de partido para ajudar uma legenda a cumprir a cláusula de desempenho. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, adiou hoje a votação da PEC em segundo turno para a próxima terça-feira. Aprovada, a proposta segue para o Senado, onde também será votada em 2 turnos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, voltou a dizer que considera a retomada das coligações um retrocesso e que a tendência hoje é de rejeição da proposta. Nós fizemos uma opção inteligente em 2017 e um dos itens é justamente o fim das coligações, que com a cláusula de desempenho fará com que nós tenhamos menos partidos políticos e uma melhor representatividade na política. Vejo uma tendência do Senado de estabelecer que as eleições de 2022 tenham que se dar com as mesmas regras que foram impostas pela reforma de 2017. Uma outra mudança também poderá ser adotada nas próximas eleições. A proposta, que já passou pelo Senado, foi aprovada hoje pelos deputados. Cria as federações partidárias. Permite que 2 ou mais partidos se reúnam em uma federação. Ao contrário das coligações, os partidos serão obrigados a atuar em conjunto durante os 4 anos do mandato. A proposta interessa principalmente aos partidos pequenos, que terão mais chances de alcançar a cláusula de barreira, um número mínimo de votos para ter acesso, por exemplo, ao dinheiro do fundo partidário. Para entrar em vigor, a proposta só depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Morreu hoje, aos 90 anos, o empresário, ex-senador e ex-deputado federal por Alagoas, João Lira. Ele estava internado num hospital em Maceió há quase um mês, com problemas respiratórios. Hora de saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Amanhã tem previsão de chuva que pode ser forte nessa área aqui de Santa Catarina, Paraná, litoral de São Paulo, até o Rio de Janeiro. E nesses pontos do Pará, Amapá e também Amazonas. Enquanto isso, no centro do país, a umidade pode ficar abaixo dos 20%, torcendo para a chuva começar a descer novamente e a do sudeste subir para mudar esse cenário de secura. Estão no caminho da chuvarada Paraty, Ubatuba, Paranaguá, Florianópolis e também Curitiba. No norte, nem mesmo a chuva forte diminui o calor em Belém e Macapá. Nas capitais do centro-oeste, as temperaturas vão mais que dobrar do início do dia até o meio da tarde. Campo Grande, máxima de 31 graus, Cuiabá, 35, Goiânia, mínima de 14, máxima de 33 graus, 19 graus de diferença. No sudeste, ainda pode chover em São Paulo e no Rio de Janeiro, que terão uma tarde ainda fresquinha, 19 e 25 graus de máxima, Belo Horizonte e Vitória, 26. Falei da chuva do sul, sudeste e do norte, do tempo seco no centro do país e no nordeste. Tem previsão de chuva passageira do Maranhão até o litoral da Bahia. Em Salvador e Maceió, a máxima de 28 graus. Em Natal, 30 graus. Em Fortaleza e São Luís, máxima de 32 graus. Renata, Bonner. Obrigada, Anne. A seguir, a morte do ator Tarcísio Meira. A
pandemia do coronavírus tirou dos brasileiros um gigante. Morreu hoje, aos 85 anos, o ator Tarcísio Meira. Tarcísio Meira e Glória Menezes apresentaram os primeiros sintomas da Covid na semana passada e testes confirmaram a infecção. Os sintomas pioraram e eles foram internados no hospital israelita Albert Einstein na sexta-feira passada. Tarcísio precisou ser intubado. O casal estava morando numa fazenda em Porto Feliz, no interior do estado. Estas imagens são do dia em que eles foram votar na eleição de 2018. Este ano, Tarcísio e Glória completaram a vacinação com 2 doses em março. Nenhuma vacina é 100% eficaz, como os especialistas sempre dizem, e isso vale para qualquer doença. Todas as vacinas têm um risco, por mínimo que seja, de não proteger, principalmente pessoas mais frágeis ou com alguma comorbidade. Mas os especialistas e todos os estudos mostram que, na imensa maioria dos casos, as vacinas protegem sim e devem ser tomadas. Tarcísio Meira tinha efizema pulmonar e insuficiência renal. Aqui no hospital estava em hemodiálise contínua, um procedimento em que equipamentos fazem o trabalho dos rins, filtrando o sangue. O hospital Albert Einstein publicou uma nota de falecimento, comunicando a morte de Tarcísio Meira hoje de manhã por Covid. Glória Menezes chegou ao hospital com sintomas mais leves e recebeu suporte de oxigênio por catéter. Não foi entubada e está num quarto, não na UTI. O hospital publicou um boletim médico sobre o estado de saúde da atriz. Está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio. Desmame é como os médicos chamam a retirada da ajuda para a respiração. Eles estão diminuindo a quantidade de oxigênio do catéter para ela voltar a respirar normalmente. Foram mais de 60 anos de carreira com papéis marcantes no cinema, no teatro e na televisão. Tarcísio se foi horas depois do colega Paulo José. Para encontrar o céu, às vezes, é preciso percorrer os caminhos mais estranhos. Se for para homenagear as estrelas, a vida até segue o roteiro da arte. Adeus, João Medeiros. Um dia nos veremos lá. Mais cedo do que você pensa. Um ator desse tamanho, quando sai de cena, leva muitas almas com ele. Dom Jerônimo. Se isso fosse verdade, Vossa Reverência jamais seria um superior da companhia. O patriarca Giuseppe Berdinazzi. Isso nós vamos ver. Mezenga. Capitão Rodrigo. Já escrevi a primeira letra do meu nome na cara de um canalha. O cangaceiro Hermógenes. Por cima me agrava. Desafia. Euclides da Cunha. Me impressiona essa indiferença. O descaso que se tem nesse país por tudo que devia ser do interesse geral. Dom Pedro I. Sem nunca deixar de ser João Coragem. Aqui você vai ter amor, que você não tinha lá. Todos personagens da nossa própria história. Tão presentes, tão fortes na cabeça das pessoas. Ainda hoje tem gente que me chama de João Coragem. João Coragem foi 69, 70. Vamos festejar com o diamante do João Coragem. Tá aqui! Os que condenou ele. Me dá esse troço. Os intolerantes. Os que não sabem compreender, nem pensar, nem entender. Vão festejar comigo. Tá aqui! Faz tempo a beça, né? E tem gente que ainda me chama de João Coragem quando eu passo. João Coragem ainda. É que é difícil esquecer um dos maiores sucessos em preto e branco da TV. Em 1970, um dos capítulos de Irmãos Coragem foi mais visto do que o final da Copa do Mundo, em que o Brasil foi tricampeão contra a Itália. Mas ela veio comigo, isso não prova que ela está do nosso lado contra o pai dela? Quer dizer que agora fica tudo bem, né? Agora ela vai viver aqui e você não vai fazer nada contra o pai dela. O que eu faço ou deixo de fazer não tem nada a ver com a minha mulher. Eu me formei junto com a televisão. A televisão foi andando e eu fui andando junto. Isso é gostoso. Eu acho que eu sou dos poucos que foi andando junto com a televisão. Com vocação para galã desde a primeira telenovela brasileira, esse ator se casou para sempre. Juntos, por 59 anos, Tarcísio e Glória protagonizaram um amor de sucesso, que
que começou onde mais? No bastidor do espetáculo. Eu conheci Glória em 61. No teatro? No teatro. E aí? Eu estava exatamente assim. Aqui nós temos uma tela. No teatro, um palco. Eu estava assim, de repente eu vi Glória Menezes passar. Falei, que mulher bonita, interessante. Falei, bonita. Se ela for para lá, ela vai voltar para cá, vou ficar de olho. E eu vi ela aí e vi ela voltar. Gostei muito. E perdi de vista por alguns meses. E um dia nós fomos trabalhar juntos. Logo deu certo. Com a principal coadjuvante, Tarcísio estreou na Globo. Era 1967, na novela Sangue e Areia, de Jeanette Claire. Para o público, foi sempre amor à primeira vista. Fazíamos as cenas aqui no terraço da TV Globo, montávamos a arena com a arquibancada, com Dona Sol de Alcântara linda lá, maravilhosa, muita figuração, e eu toreando ali, enfrentando o touro, pegando o touro. O touro era uma cabeça de boi montada em cima de uma rodinha de bicicleta. Mas era uma coisa muito bacana e muito convincente. O casamento com Glória deu frutos na tela e fora dela. Tarcísio Filho seguiu a profissão que aprendeu ainda pequeno, assistindo os pais. Tá bom, eu acho que eu tenho mesmo muita sorte com as mulheres. Elas dizem que eu pareço aquele ator de novelas. Como é que ele chama mesmo? Quem? Aquele lá, aquele rapaz, o Tarcísio Filho. Eu não sei nem traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão diferente. Né, bem? Eu tenho uma necessidade de estar perto dele. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Amor meu. Já tenho o meu jeito de chamar. Eu já tenho um jeitinho. Amor meu, amor meu. Querida amada. O cenário preferido de Tarcísio era a Fazenda. Um papel que revelava muito do ator. É um lado que eu não gostava, eu não gosto muito de mostrar. Eu tenho um certo pudor de mostrar. Porque, na verdade, eu não sou o especialista. Eu procuro saber o melhor possível, me informar o melhor possível, me cercar das pessoas que mais conhecem as coisas, me aconselhar, né? E errar o mínimo possível. E tenho acertado muito, graças a Deus. Esse ator não tinha medo de estreia. Já era consagrado na TV quando se arriscou em tela maior. Com Glauber Rocha, fez o último filme do cineasta, A Idade da Terra. No mesmo ano, não se intimidou com o Beijo no Asfalto em Neila Torraca, um espanto para a época, quando emprestou o corpo para o personagem de Nelson Rodrigues. Bom, 60 trabalhos na TV. De todos os anos de nossa vida. 22 longas no cinema. Até o cadáver. e 31 peças de teatro. Não, na verdade, eu achei minha cabeça faltando 15 minutos. Eu convivi intimamente durante meses com muitos personagens diferentes de mim e que me enriqueceram como pessoa. Exercitaram a minha sensibilidade, a minha maneira de encarar as pessoas, o mundo, os acontecimentos, né? E com certeza somaram muito, sabe? Acrescentaram muito a eu próprio, muito mesmo. E eu espero que tenha acrescentado às pessoas para quem eu dirigi o meu trabalho. Aliás, tenho certeza que acrescentou. Personagem imortal da dramaturgia brasileira, pouco pensava na morte. Atire-se na vida como um mergulhador no oceano. Você vai ver que lá no fundo, bem lá no fundo, você vai encontrar a resposta. Foi a TV que fez a fama desse grande intérprete. Mas Tarcísio Meira aprendeu o ofício da vida no teatro e nunca deixou de voltar aos palcos. Quem contracenou com ele fala de um ator talentoso, generoso, que sempre colocou o personagem à frente.
Quem pôde ver, assim de tão perto, ainda escuta a voz poderosa que alcançava a última poltrona e sente a presença que hipnotizou plateias até o aplauso final. Foi nesse palco, em janeiro do ano passado, que as cortinas se fecharam pela última vez para um dos maiores atores brasileiros. Estamos sob a ameaça de forças obscuras e nós, humildes atores, tudo fazemos para lutar como soldados do lado certo da grande batalha. Não tenho outras palavras a dizer a não ser obrigado, obrigado e para sempre. Obrigado. Amigos e companheiros de trabalho lembraram o talento e a importância de Tarcísio Meira para a cultura brasileira. Hoje acabamos de perder um dos maiores nomes da TV, do teatro e do cinema do Brasil, Tarcísio Meira. Particularmente é com grande pesar que eu aqui estou falando isto, porque além de sermos grandes amigos, contracenávamos muito em nosso trabalho. Era um urso em cena, né? A gente brincava, lá vem o urso, né? Eu quero me lembrar dele com essa força, com essa determinação, e uma determinação de um brasileiro, sabe, democrata, libertário, amigo, leal, discreto, muito discreto. É assim que eu quero me lembrar desse grande amigo. Tarcísio vinha a galope e resgatava a mocinha, e nós suspirávamos por ele. Era o nosso grande galã. Tarcisão, como nós o chamamos. Grande colega, grande ator, grandes personagens. Mataram meu irmão Jerônimo! O Tarcísio é nosso ator épico. O Tarcísio é o Brasil profundo. O Tarcísio é um herói que raras vezes o Brasil é capaz de produzir. Tarcísio Meira trabalhou comigo 50 anos. Um ser humano especial, cheio de carinho, doce, compreensivo, sensível. O Tarcisão era família pra gente, avô dos meus filhos, amicíssimo da gente. E com ele vai a história da televisão brasileira. Não sei como vai ser o Brasil sem Tarcísio Meira. A gente não sabe viver sem ele, sem o talento dele, sem a beleza dele, sem a sabedoria dele, sem a dignidade dele, sem a elegância dele. Ele era um homem que, além de ser um grande ator, era um homem bonito por fora, mas também bonito por dentro. Esse é o Tarcísio Meira, uma elegância, uma delicadeza, um comprometimento. Descanse em paz, meu amigo. Você vire uma luz aí para nos ajudar nesse caminho que não tá fácil, não. Existem pessoas que a gente acha que não morrem, que a gente acha que não morrerão jamais. E são exatamente essas pessoas que permanecem em nós, que vivem em nós, até o fim, até o dia da nossa partida. Obrigado, Tarcísio, pelo riso, pela emoção, pela reflexão. Você vive em nós. Tarcísio, além de ser um galã, um dos homens mais bonitos que eu conheci, ele era um belíssimo ator. Eu imagino como está a Glória, que dedicou a sua vida a 3 coisas: a arte de representar a seus filhos e ao Tarcísio. Eu nunca vi um amor igual. Você quer casar comigo? Claro que eu quero, grandalhão. A coisa que eu mais desejo na vida é ser tua mulher. Tarcísio era uma figura muito significativa para mim, um grande colega, um grande companheiro, uma referência para tantos atores, para uma geração inteira e algumas gerações.
Eu estou muito impactado com a ideia de não ter mais o Tarcísio por perto e ao mesmo tempo muito grato de poder ter tido ao longo dessa minha jornada algumas oportunidades de estar com ele, de o set com ele, de aprender com ele. Viva o Tarcísio e viva o que ele deixa pra gente de memória e de aprendizado. Hoje a gente se despede do nosso querido Tarcísio Coragem, que ao longo de todas essas décadas não teve medo de se jogar com todo o seu amor e talento em personagens que só desafiaram a todos os preconceitos, um ator que onde chegava mudava a temperatura do lugar com aquele sorriso solar, um defensor da Amazônia. Tarcísio, você deixa um legado de luz, de amor, de esperança para esse Brasil que está tão dilacerado. Sem você, o Brasil ficou muito, muito, muito mais pobre. E a nossa cultura vai ter uma dívida eterna com você. Você vai estar sempre tatuado no meu coração e na minha arte. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Esta noite, depois da estreia de Sob Pressão, a Globo vai reprisar o primeiro episódio da série Tarcísio e Glória, exibida originalmente em 1988. Depois, Conversa com Bial reapresenta 2 entrevistas do ator. E no Corujão, tem Tarcísio Meira no filme Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. E o Globoplay vai abrir para não assinantes o acesso a filmes e a novelas protagonizados por Tarcísio Meira e também por Paulo José, 2 gigantes. Entre as produções disponíveis tem as novelas Por Amor e Roda de Fogo e os filmes Todas as Mulheres do Mundo, Saneamento Básico e O Beijo no Asfalto. Até amanhã. Até amanhã.